Um cilindro tem o eixo horizontal, como representado na figura abaixo. Nessa posição, sua altura é de 2 metros e seu comprimento de 5 metros. A região sombreada representa a seção do cilindro por um plano horizontal, distante 1,5 metros do solo. A área dessa superfície é... Bom, então nota que o cilindro, como ele está colocando, ele está deitado, né? Ele está na posição horizontal e ele é seccionado por um plano que também é horizontal. Então nota que a superfície de corte, ou plano de corte, ele também é horizontal. Logo, esta superfície de corte, esta região aqui, ó, de corte, é uma região retangular. Eu vou colocar uma observação vista por cima desse corte. Olha que eu vou representar aqui como se fosse um olho, alguém olhando. E aí nota que a partir dessa perspectiva de observação desta superfície de corte, eu enxergo aí uma região retangular. Então, o corte ali, ou a área de corte, a área de seção, pode ser representada por um retângulo, em que nós temos um comprimento desse retângulo igual a 5 metros, que é o próprio comprimento aqui, ó, do cilindro. E esta largura, ela é desconhecida por enquanto. Como ele quer a área dessa região, a área dessa seção, bom, a área retangular é base vezes altura, é um lado vezes o outro, ou comprimento vezes largura. Então, já sei que a base é 5 metros. Está faltando a altura aqui, que eu vou chamar então de H. Então, está faltando essa medida. Mas observa que essa medida H, ela equivale a este segmento aqui, ó. Vou colocar em outra cor. Este segmento aqui corresponde ao H. Então, descobrindo o valor desse H, é só substituir aqui, 5 vezes H, vai me dar a área de seção. Para eu calcular esta área, para calcular esse H, então, eu vou aqui criar uma figura auxiliar, uma figura secundária. Vou colocar aqui, ó. Vou abrir aqui um círculo. Esse círculo, ele representa este círculo do cilindro, essa base do cilindro. Vou colocar aqui o H, mais ou menos por aqui. É como se eu tivesse uma perspectiva de visão da área retangular para cá, ó. E aqui estaria a outra base. Seria o cilindro. Como se fosse isso. E aí, como que eu vou calcular este H? Bom, pensa que a altura toda do cilindro aqui, quando ele está deitado, é 2. Isso faz com que eu determine que o raio é igual a 1, né? 2 é tudo isso aqui, ó, o diâmetro. Então, o raio é igual a 1. Raio é igual a 1 metro. Se eu sei que que esse corte foi feito a 1,5 metros do solo, ora, eu sei que isso aqui, ó, é igual a 1,5 metros.
Logo, esse pedacinho aqui em cima é igual a 0,5 metros. Muito bem. E aí, a partir disso, eu quero calcular essa linha de H. Eu vou posicionar o centro do círculo, vou colocar o raio aqui, ó, igual a 1. Vou formar o triângulo retângulo aqui. Isso aqui é o meu objetivo, observa, ó, aqui eu tenho um x, que é a metade do h, aqui eu tenho um outro x, ó. Dá até para fazer o triângulo para cá também, ó, fazer os dois triângulos, observa. Então, nota que o h, olha só, o h, ele vai equivaler a 2 vezes o x. 2x, muito bem. Então, eu vou calcular esse x aqui por Pitágoras. Eu sei que o raio é 1, ali eu tenho o x, e este segmento aqui, ó, quanto mede esse segmento? Fácil. O raio é 1, então aqui, ó, vale 1. E até lá em cima, até o lugar de corte, é 1,5. Então, significa que isso aqui, ó, é meio. Até porque aqui também eu tenho um raio. E eu tenho meio para cima, então aqui eu tenho meio para baixo. Então, ó, isso aqui é 1, isso aqui é outro 1. Se eu tenho aqui meio para cima, meio para baixo para formar o 1. Então, com isso, eu raciocino que essa medida aqui vale 0,5 ou 1,5. Vou usar fracionário aqui, vale 1,5. Venho para cá e faço esse triângulo em destaque. Vou fazer o exercício com bastante detalhe, com bastante calma. Está aqui o triângulo que eu estou construindo ali. Só vou girá-lo aqui, ó. Fazer para cá e assim. Olha só, esse triângulo retângulo, ele equivale a esse aqui, ó. Vou fazer com outra cor. Olha só, esse triângulo aqui é esse aqui. E aí, coloco as medições que eu conheço. Eu sei que aqui é x, eu sei que aqui, aliás, eu sei que ali é x, aqui é 1 e aqui é 1,5. E eu vou calcular esse x por Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. A hipotenusa é 1, 1 ao quadrado, igual 1 cateto é 1,5. 1,5 ao quadrado mais outro cateto que é x. X ao quadrado. Aqui é 1. 1,5 ao quadrado é 1/4. Já vou trazer para cá, ó, menos 1/4. Então eu elevei, aqui é 1,5 ao quadrado é 1/4 e já faço a falsa passagem trazendo para cá menos 1/4. Isso é igual a x ao quadrado. 1 menos 1/4, isso é o mesmo que 3/4, né? Esse 1 aqui é 4/4. Posso fazer também mínimo múltiplo comum. 4/4 menos 1/4, 3/4. Então eu fico que x ao quadrado é igual a 3/4. X é igual a raiz quadrada de 3/4. X é igual a raiz quadrada de 3 é raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 4 é 2. E aqui está o meu valor de x. Raiz de 3 sobre 2. Aí não esquece que a altura é 2 vezes o x. Então, a altura é 2 vezes raiz de 3 sobre 2. Estabeleço o cancelamento aqui desse 2 que multiplica com esse 2 que divide. E aí, finalizou. A altura é igual a raiz quadrada de 3. Que é só o que falta aqui, ó. Então, eu tenho 5 metros vezes raiz quadrada de 3 metros. A área dessa superfície de corte, 5 raiz quadrada de 3, metro vezes metros,
metros quadrados, alternativa D. Aliás, alternativa E. 5 raiz quadrada de 3 metros quadrados. Ok? Então era isso. Eu espero que essa resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço. Te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.